Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, às suas ordens. Bom, queridos, estamos diante de um tema tremendo. Eu recebo que esse tema endireitará as minhas veredas, eu também recebo que endireite as suas. Eu recebo os olhos iluminados e a mente de Cristo ativada para entender melhor essa mensagem e começar a destruir na minha mente o que esse sistema religioso me destruiu. E eu sei que Deus já está nos dando tudo aquilo que nos foi roubado. Ou seja, tudo que a religião roubou, o Senhor hoje está nos restituindo, isso sem contar, sem limites, ok? Bom, amados, o objetivo dessa mensagem é devido a muitas dúvidas que me têm chegado lá no WhatsApp. Então tem muitos abençoados que estão em graça, mas tem muitas dúvidas ainda sobre esse livro do Apocalipse. André, explica mais um pouquinho o que quer dizer o anticristo, o que quer dizer as profecias que antecipava, né, a tudo que aconteceu. Será que esse livro ainda vai acontecer coisas ou não? Abençoados, hoje o nosso entendimento em graça, e nós temos dito em nossas mensagens que o Apocalipse encontra-se totalmente cumprido, 100% dele. Nós dizemos que o livro era para profecias que antecipava a entrada do reino de Deus neste mundo. E para que o reino de Deus fosse estabelecido, teria que ser tirado outro império, que era o império da lei de Moisés sobre a vida de todos. Então foi preciso que estabelecesse um segundo para que tirasse o primeiro. E nós vamos ver nessa mensagem contextos do texto e nós vamos entender o que são as referências cruzadas, de onde os teólogos maldosamente tiraram textos fora do contexto e aplicaram outros contextos, fazendo uma miscelânea, uma enrolação, uma confusão tremenda, fazendo com que as pessoas, por exemplo, acreditem que existe um inferno espiritual e tantas outras doutrinas que combatemos aqui do sistema religioso fora dos seus contextos. Nós vamos ver a quem o número 66 de Apocalipse se referia. Vamos falar também de uma prática muito comum dos judeus místicos até os dias de hoje, chamada Gimátria, tá, abençoados? Vou falar um pouquinho sobre isso. E depois nós vamos analisar os textos em Apocalipse, onde se traz o número 666. Preparados aí? Graça neles! Bom, como é de praxe, abençoado, já vou pedindo para que você se inscreva no nosso canal, você comente à vontade, curta mesmo, abençoado, isso faz um bem muito grande para este canal, além de nos dar visibilidade, nos ajuda bastante, né, em tudo que nós fazemos aqui, com muita qualidade que você merece. Então você faça isso, e se você amar as mensagens, queridos, não tem aí outro jeito a não ser você compartilhar com quem você ama, ok? Vamos então ao versículo principal dessa mensagem, se encontra em Apocalipse capítulo 13, versículo 18, que diz: Eis aqui a sabedoria, quem tiver inteligência, calcule o número da fera. É engraçado que aí João não fala, pelo menos nessa versão de Jerusalém, não há interpretação que seja uma besta. Não que não tenha nada a ver, tem a ver, porque besta, fera, animal, é tudo a mesma coisa, é uma simbologia. Porque depois João fala, porque é número de um homem, é um homem, e esse número é 666. Então, se eu fosse do sistema religioso, o que eu ia fazer? Eu ia começar lendo esse texto e apontaria para um possível chip. Vocês lembram que alguns anos atrás, muitos líderes do sistema religioso falaram, olha, não deixem botar chip, que o chip será as coisas do futuro e ninguém vai comprar se não tiver essa marca, que é a marca da besta. E aí as pessoas foram ali,
incentivadas a viverem em pânico por causa do chip. E agora, recentemente, dizem que essa vacina, algumas teorias da conspiração, dizem que essa vacina também, ela está ali, o chip escondido, que era para as pessoas não tomarem a vacina. Olha só, cada coisa, né, querido? Então, isso aí, tudo que eu estou falando para você, denota uma construção de um discurso do medo dentro do sistema religioso. Então, eu ainda, se eu fosse do sistema religioso, eu ainda teria referências para dar mais ênfase ao que eu estou falando, porque é isto que eles fazem. Eles fazem, por exemplo, eu poderia falar que há uma referência em que Salomão fala que esse número é de prosperidade e enganar também muita gente nesse papo. Eu poderia dizer que a estátua de ouro que Nabucodonosor mandou construir, as suas dimensões calculadas eram de 666 côvados. E que hoje essa estátua é o que representa o reino do anticristo, e que os dedos dos seus pés se referem a 10 nações que se uniriam para combater Jesus, que viria lutar conosco na guerra do Armagedon. Então você vê que tudo isso, essas referências que eu usaria aqui, se eu fosse do sistema religioso, seria a construção da escatologia do sistema religioso, que basearam os seus estudos em um anacronismo, porque todas as referências que eu dei, eu não falei em nenhum momento do seu contexto. Eu simplesmente joguei, e aí, dependendo do contexto, as pessoas vão acreditar, te dando uma falsa ideia de que estou certo no meu contexto. E isso, abençoado, tem um nome. Vocês já ouviram falar de referências cruzadas? Vocês já ouviram falar dessas duas palavrinhas responsáveis por levar milhões a pensarem que estão certos, porém fora do contexto bíblico? A maioria das Bíblias modernas contém lá em seus rodapés chamadas referências cruzadas. É assim, você lê, por exemplo, um texto onde fala de sangue. Daí aquela referência, aí você pega aquele númerozinho, vai lá embaixo, né? Geralmente tem vários versículos em referência ao sangue que você leu. Daí essa referência, ela vai te guiando a alguns versículos que falam a mesma coisa da palavra sangue. Que naquele texto, agora que vem o corte, que naquele texto tem um contexto, e quando você lê a referência, te leva a um outro texto. E 99% deles é sem o seu devido contexto. Vocês estão entendendo? Olha, é o mesmo que você pegar a palavra reino, por exemplo, dentro do seu contexto em que se refere a um local, a uma cidade, né, a um local onde se tem um rei, né, um reinado, um reino, né, comum, e apontar para um outro que fala reino, por exemplo, o reino de Deus. Então, uma palavra que quer dizer reino lá no Antigo Testamento, dependendo da referência cruzada, vai te levar até um reino. E quando você for ver, ali, aquele contexto não tem nada a ver com o outro. Vocês estão entendendo, abençoado, o que são as referências cruzadas? E como isso maculou e atropelou os contextos, não é verdade? Abençoado, sem contar, agora que eu vou falar uma coisa muito séria e verdadeira, eu nunca vi dentro do sistema religioso, enquanto o pregador, mais o pregador, né, aquele que trazia a mensagem, enquanto ele navegava em suas águas ali, aquelas águas sujas da religião, eu nunca vi um pregador que falasse o contexto do texto que estavam lendo. Nunca ouvi falar. Eu ouço umas falácias que tem por aí, que alguns falam que o texto sem contexto é um pretexto, mas eles são os que mais usam o texto sem o seu devido contexto. Ainda mais trazer a explicação do que eu acabei de explicar para vocês, que é a referência cruzada. Então, aquilo que supostamente veio para ajudar, na realidade, a referência cruzada, na realidade, ela veio dar forças para este império do mal, que está sobre a terra aí há 2000 anos, matando, roubando e destruindo vidas. Então, nós estamos na primeira parte dessa mensagem, e estamos vendo o que é ou o que são as referências cruzadas. E eu peguei por curiosidade
aqui de João, né, essa parte do Apocalipse, e eu peguei as referências cruzadas que diz sobre esse número 666. Então, eu descobri através delas quantas vezes aparece na Bíblia. Olha, abençoados, o número 666 junto, 666, aparece na Bíblia 6 vezes, tá? 6 vezes vocês vão ver a palavra 666. Porém, em 2 delas são as mesmas coisas, tá? Por exemplo, 1 Reis capítulo 10, versículo 14 diz: e o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Já em uma outra passagem, em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 13, diz assim, olha, e o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão era de 666 talentos de ouro. Então aqui se fala de Salomão, que na realidade dentro desse contexto fala de um homem que não tem nada a ver com o que vamos ver daqui a pouco em Apocalipse. Então essa referência cruzada me levou nessas 6 passagens. Então duas aqui é a mesma coisa. Então aqui dentro dessa história judaica, na história do judaísmo, se fazia muito o uso que, segundo estes judeus místicos, trazia algo secreto. E eu vou falar também um pouco sobre isso, dessa contabilidade, de usar os números dentro do judaísmo. Então aqui basta você entender que somando o nome de Salomão, dá o número 666. E que dentro desse contexto de Salomão se refere à prosperidade de Salomão, enquanto viver aqui. Então isso não tem nada a ver com João lá no Apocalipse. Sim ou não? Não tem nada a ver. Então se tínhamos 6, que faz referência ao número 666, aqui as 2 passagens que são a mesma coisa, então caímos para 5. Olha, abençoado, aqui também nas referências que eu encontrei do número 666, há duas vezes que acontece esse número 666. Foi em Esdras capítulo 2, versículo 13 e Neemias capítulo 7, versículo 18. Essas 2 passagens também são as mesmas coisas, se referindo aos números das famílias que voltaram depois do exílio da Babilônia para Jerusalém. Então, quando acabou o exílio, então foi contado o número dessas famílias. E que neste caso aqui fala da família de um dos filhos lá de Israel, chamado Adonicão, ou Adonicão, né? E que em Esdras apresenta mais 667. Mas as passagens são as mesmas. Lá em Neemias fala 666. E em Esdras apresenta um a mais, que é 667. Mas isso não vem ao caso. Então, se nós tínhamos 5, passamos a ter 3. E a outra referência, ela está em Daniel capítulo 3, versículo 1, que fala sobre a soma das dimensões da estátua de Nabucodonosor, como eu falei antes. Que eles também usam muito a escatologia de Daniel, o sistema, ele usa muito essa escatologia dos livros de Daniel, como se fosse para os dias de hoje. E em Apocalipse, conforme vimos, ainda pouco, porém, os contextos históricos destas passagens não tem nada a ver com Apocalipse. Vocês estão entendendo? Então, o 666 de Apocalipse foi um texto dentro de um contexto que eu vou falar daqui a pouco. Só que essas referências cruzadas me levaram lá atrás, em Salomão, quando o povo voltou do exílio. Também citou ali 666, e o número ali da estátua de Nabucodonosor. Então, em cima disso, as pessoas começaram a criar as conspirações e teorias em cima de algo fora do contexto. Então, vocês estão vendo, abençoado? Por isso que muitos vêm a este canal, eles ouvem isso e vê que nós estamos embasados na verdade histórica, textual e contextual da Bíblia, e aí o queridão vai lá no seu pastor,
todo feliz da vida, porque isso é um achado muito grande, porque estas coisas não é falada no sistema religioso. E ele diz, ele fala com o seu pastor, todo feliz, olha pastor, o que eu achei aqui, realmente essas referências cruzadas não tem nada a ver ali com o Apocalipse, olha só que legal, pastor. E aí o pastor olha para ele e fala assim, de onde você tirou isso, meu filho? Aí o camarada vai falar, né, foi do YouTube, vendo no YouTube. Aí o pastor vai dizer, mas meu filho, logo do YouTube, não vai atrás dessas pessoas. Eu pensei que você tinha conversado com o presidente da convenção, da nossa convenção. Eu pensei que isso fosse uma nova norma de doutrina das confederações cristãs do Brasil. Mas, abençoado querido, você está dando ouvido a pregações de YouTube, não faça isso. Essas pessoas não têm conhecimento nenhum. Essas pessoas... Aí começa, né, pessoal? Então ele vai tirar de você essa ideia, menosprezando o que Deus já te iluminou. Aí, se você insistir muito nesse assunto, porque acha que seus irmãos vão também entender, você vai novamente dar com os burros na água. Por quê? Porque vão te chamar de maluco, que isso não tem na Bíblia. Aí você vai descobrir que você está, na realidade, dentro de um sistema dominado pelas regras da convenção da sua denominação e que está subjugado a uma confederação. Aí está o sistema religioso. E se você ficar, conseguir ficar dentro do sistema, mesmo depois de ter Deus revelado estas coisas, então, queridos, você realmente nasceu para não reinar em vida. Mas eu recebo que essas informações e essas verdades chegarão à tua vida, tá? Por isso que nós falamos que, na verdade, né, os críticos que na realidade defendem, né, os críticos do canal, eles defendem um sistema. Vocês não defendem um texto bíblico, mas há aqueles que se libertam. Daí falamos que isso é o iluminar dos olhos que estão sendo abertos. Isso aí é uma graça, é um milagre, é algo que somente Deus faz. Então vocês estão entendendo o que é essa referência cruzada? Depois vocês, que na Bíblia de vocês, procurem aí algo dessas referências cruzadas e façam vocês mesmos um estudo, né? Peguem um texto aí qualquer e depois analisem o contexto. Vocês vão ver que não tem nenhuma coerência com o contexto. Tá bom, abençoado? Veja aí, vocês que são críticos aí, façam esse experimento aí na vida de vocês. Então vocês notem que estas passagens que apresentam o número 666 foram escritas em um tempo diferente, em um posicionamento cultural do judaísmo diferente. E eles simplesmente linkaram essas passagens e fizeram aí seus estudos ao longo da história sobre esse número 666. Agora vamos entender uma prática bem antiga também no judaísmo, chamado gimetria, né? Ou gimatria, ou gemetria. Tá bom, queridos? É uma dessas coisas aí. Olha, abençoados, basicamente isso significa um método de interpretação e análise das palavras bíblicas, somente em hebraico, atribuindo um valor numérico definido a cada letra. É conhecido como numerologia judaica e existe na Torá, no Pentateuco. Ou seja, essa parte do judaísmo, né, foram chamados judeus que leem a Cabala, os judeus cabalísticos. Então eles usam isso como uma verdade, porque, abençoados, a Cabala é um livro místico dos judeus e não tem nada a ver com os conceitos bíblicos, a não ser a influência dos judeus cabalísticos nos escritos da Bíblia. Por isso que nós pegamos, por exemplo, igual o nome de Salomão, que em hebraico, se nós somarmos, dá o número 666. Tá bom, queridos? Então, vem disso aí, isso é chamada gemetria. Tá bom? Então, por exemplo, cada letra do alfabeto hebraico corresponde a um número. Então, interpretando aquela passagem, muitos chegam às teorias da conspiração dentro da Bíblia. Teve até aqui alguns anos atrás, não sei se os abençoados se lembram, teve aqui no Brasil uma onda muito forte da numerologia cabalística. Foi um tal de artista mudar o nome aí,
né, abençoados? Porque o povo gosta disso. Então todos os artistas mudaram o nome. E aí, porque esse aqui dá sucesso, esse aqui traz azar. Então fizeram uma festa aí em cima dessa, dessa parte do judaísmo que trata da numerologia. E isso também era muito comum naquela época, na primeira era dos cristãos. Por quê? Porque eles estavam em uma mistura muito grande entre o judaísmo e o cristianismo. Eles estavam misturados naquele tempo. Tá? Então, conforme as pessoas falam, né, o cristianismo, o primeiro cristianismo que existiu na face da terra, como também o de hoje, né, que eles prosseguiram com isso, estava cheio de fermento, o fermento do judaísmo. Tá? Inclusive, não havia ainda no cenário, isso é importante que eu vou falar, a palavra cristão não existia, tá bom? E o que havia eram os judeus convertidos a Jesus, o Messias. Daí vem o nome judeus messiânicos. Depois que aparece o apóstolo Paulo, começaram então a se chamar aqueles que seguiam a Cristo como cristãos. Foi depois que Paulo aparece em cena. E Paulo, nessa época, já estava do lado do cristianismo. E o texto que nós lemos em Apocalipse, lá no começo dessa mensagem, remontava a esse tempo. Um tempo muito duro, muito cruel, tanto para os judeus como para os cristãos. Então, queridos, era um tempo de perseguição. E isso é visto, além da perseguição, era um tempo também de muitas misturas em seus pensamentos. E isso é visto claramente nos escritos de Paulo, quando ele se referia aos falsos irmãos que se intrometiam em sua forma de culto e adoração a Deus sem a observação da lei. Enquanto que os judeus messiânicos, aqueles que foram dos discípulos de Jesus de Nazaré, pregavam um cristianismo conservando a lei de Moisés. E nesse meio tempo o judaísmo também estava imperando dentro de Jerusalém. E aí encontramos o contexto dessa época, em que foi escrito Apocalipse capítulo 13, e nessa passagem no verso 18 que diz: eis aqui a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera, porque é número de um homem, e esse número é 666. O bom dessa versão é que ele não fala sobre a besta, né? Ele fala sobre a fera, conforme eu já anotei isso aí lá no começo. Então aqui nesse verso também existe uma polêmica, tá? Atenção, alguns dos codex mais antigos, né, que diz que o número é 616 e não 666, tá bom, queridos? Alguns codex. Por exemplo, o Codex Ephraim Rescriptus do século V, ali aproximadamente por volta do ano 450 depois de Cristo, ele apresenta lá no seu escrito o número 616, como também um outro codex muito importante chamado Papyrus 115, que foi escrito no século III, entre os anos de 225 a 275 depois de Cristo. E esse é o manuscrito mais antigo do livro Apocalipse, e também apresenta o 616 e não o famoso 666. Você já ouviu falar disso? Já ouviu falar que existe essa diferença? Pois é, abençoado. Lá na sua denominação eles nunca vão falar isso. Olha, quando eu estava no sistema religioso, eu procurei o pastor na época, né, e falei sobre essa diferença. Perguntei a ele se seria interessante trazer um estudo sobre isso, né? E ele me disse assim, não, que isso aí pode confundir a cabeça de muita gente, melhor deixar isso quieto e tal. E aí eu comecei a notar que eu estava em um sistema e não defendendo a Bíblia. Abençoados, não há nada contra a verdade, a não ser a verdade. Agora, qual dos dois estão certos, André? 666 ou 616? Então, por causa dessa influência dos judeus na cultura dos primeiros cristãos, nós vemos um texto em que tem uma geometria. Esse número 666, isso é uma geometria e aponta para uma pessoa, mais precisamente o imperador Nero. O imperador Nero foi o pior dos piores imperadores que Roma já teve. Nero foi parricida, Nero foi matricida,
mantinha relações incestuosas com sua irmã, nomeou seu cavalo, isso é uma das pequenas coisas que ele fazia, tá? Nomeou seu cavalo senador de Roma, sanguinário perseguidor de cristãos e judeus, sendo responsável também pelas mortes de Pedro e Paulo. E isso se dá aí em Apocalipse 13, versículo 10, que os abençoados quiserem ler aí no contexto do que eu estou falando. Então, depois destas informações e levando em consideração todo o pano de fundo histórico do cristianismo do final do primeiro século, quando estes textos foram então desenvolvidos, então a maior parte dos historiadores consideram que o candidato mais plausível para se encaixar neste pano de fundo e também nesta agimetria foi o imperador Nero. Era o imperador Nero. O número 666 se referia a um homem, e esse homem era o imperador de Roma. Nós vamos usar a agimetria aqui para se entender, porque foi esse escrito, esse número, por influência do misticismo judeus e cristãos da época, que levou tudo isso aí que nós vemos e hoje totalmente descontextualizado. Se nós transliterarmos a versão grega do nome e do título de Néron César, que é em grego, e se somarmos as letras em hebraico desse nome, vai dar 666. Veja. Olha, Nun, Resh, Var, Nun, Ka, Samer e Resh. Soma 666. Vocês estão vendo? Olha, e também se nós transliterarmos a versão latina do nome e do título de Nero para o hebraico, nós teríamos que tirar a letra N. E no final, Nero ficaria assim, olha, número de 616. O número das outras variantes textuais, os codex que eu falei, tanto o Papyrus 115 como o Ephraim Rescriptus, tá bom, queridos? Então, quando foi escrito o livro de Apocalipse, esse é o significado deste número, uma referência ao imperador Nero. Agora, abençoados, deixa eu colocar aqui nessa mensagem um parêntese muito importante. Eu estou usando aqui esse contexto da geometria, tá? Que é para compor o fundo histórico dessa passagem e mostrar para vocês o que se pensavam naquela época. E não que isso, abençoados, é uma prática para se entender a Bíblia e muito menos usar isso em graça, ok? Então, dentro da cabeça daquelas pessoas daquela época, diante de tantas perseguições, e os judeus e cristãos estarem bem próximos, aqui vemos a influência dos judeus cabalísticos dentro das escritas da Bíblia. Como vemos também porque Deus mandava sempre contar o povo, né? Nós vemos a Bíblia cheia dessas manifestações. E os judeus que acreditavam nisto. Estão entendendo? Então, vocês veem que a própria Bíblia, ela tem muitas coisas da numerologia. Então se criou um misticismo em cima disso. E começaram a desenvolver a Cabala, que é justamente essa composição toda que eu estou apresentando para vocês. Então, para se entender o que o texto e o contexto quer dizer, você tem que usar os argumentos da época. Vocês estão entendendo? Então, isso é a forma certa, correta, de se interpretar a palavra. Tá? E não tirar estas coisas, essas passagens, fora desse contexto e aplicar nos dias de hoje. Porque, abençoados, isso é um crime literal. É o mesmo que pegar as leis brasileiras lá do Reino de Portugal, quando era aqui na questão do descobrimento, depois do reinado aqui no Brasil, e querer aplicar aquelas leis nos dias de hoje. Isso é uma descontextualização das leis. E aqui é uma descontextualização literária da Bíblia, uma falta de respeito. Tem que se respeitar, são normas de hermenêuticas e exegese. Tem que se adequar ao pensamento daquela época para chegar, no mínimo, o que pensavam aquelas pessoas, para poder entender e trazer dentro do contexto certo. Então, queridos, agora com estas armas, nós podemos entender o texto que fala deste número. Ou seja, contextualizar o que o sistema descontextualizou. Vamos ao verso 15 de Apocalipse, no capítulo 13, que diz:
Foi-lhe dado também comunicar espírito à imagem da fera, de modo que essa imagem se pusesse a falar e fizesse com que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela. Aqui nesse contexto desse texto aqui, abençoados, havia uma crença popular naqueles dias que diziam que ainda que Nero estivesse morto, ele voltaria em uma outra vida ou ainda como outro imperador. E este verso 15 dá indícios fortes de que as pessoas eram obrigadas a prestar culto a Nero. É isso que quer dizer o contexto histórico desse verso. Veja a frase do versículo: e fizesse com que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela, dando a entender que tanto os judeus como os cristãos, por não prestarem culto a Nero, estes começariam a sofrer perseguições e seriam mortos. Agora também os versos a seguir, 16 e 17, quando mencionam que a marca da besta ou a fera, sem esse culto, sem as pessoas adorarem, a participarem disso, não poderiam comprar ou vender. Então estavam fazendo referência que até mesmo os documentos daquela época atestavam essa obrigação da realização destes cultos de sacrifícios ao imperador. Então o camarada tinha uma certidão de posse que estava lá dentro de Roma, isso, que ele era obrigado a pagar um tipo de tributo, como era adorar a Nero. Vamos ver o verso 16 e 17 de Apocalipse 13, vamos lá. Conseguiu que todos, pequenos e grandes, olha aí, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender, se não fosse marcado com o nome da fera, ou o número do seu nome. Então, queridos, isso aqui, a Bíblia, quando eu falo que ela trata muito de linguagem de figura, nós temos que entender, isso aqui é uma linguagem de figura, não é algo que aconteceu. Presumidamente está falando acerca de tudo que se fazia dentro do reino, teria que ter algo que atestasse que você participava ali daquele culto de adoração a Nero. É o mesmo que hoje você pegar essas vacinas, as pessoas vão receber aí aqueles cartões para provar que estão vacinadas. E aquelas que não quiserem se vacinar, elas não terão. Então elas sofrerão algum tipo de arbítrio. É mais ou menos por aí. Então ali se imaginou uma figura de linguagem e trouxe esse entendimento aí que vocês estão vendo. Então, sabendo que por causa da recusa dos cristãos e judeus em adorar um outro Deus, como Nero, aqui o caso do imperador Nero, fez com que se perseguissem e os matassem, ficando impossibilitados de exercer qualquer tipo de cidadania em Roma. Era tirada a cidadania dele. É isto que está fazendo referência a este texto. Essa é a interpretação dentro do contexto histórico mais plausível ao significado do número da besta. Agora, se mesmo assim esse não for o imperador, por quê? Por que eu estou falando isso? Porque existem alguns historiadores que acreditam que não foi Nero. Mas ainda que não tenha sido Nero, provavelmente pode também ter sido algum imperador posterior. Tá bom? Só que o mais plausível aqui, conforme esse entendimento todo que eu trouxe para você, é Nero. Aqui está se referindo a Nero, ok? Abençoados, jamais podemos tirar esse texto para aplicar em qualquer outro texto dentro da Bíblia. Porque isso é corromper os escritos. Isso é forçar o texto a dizer o que ele não diz. Muito menos aplicar em um futuro, como adoram fazer os abençoados do sistema religioso. Então, queridos, nós vimos até aqui, nessa mensagem, o que é uma referência cruzada. E isso é uma invenção do sistema para desconstruir o contexto histórico de quando os versos da Bíblia foram escritos. E isso foi feito para manipular a palavra através do anacronismo e fundamentar contra a sua vida as suas doutrinas do sistema lá do pavor e do medo. Depois nós vimos que era comum naquela época, principalmente dentro do judaísmo já muito fragmentado com o tempo, né? Com muita mistura, não era aquele judaísmo tradicional do primeiro templo, do segundo templo, era cheio de misticismo, e isso estava influenciando diretamente os escritos do Novo Testamento. Isso tudo é plausível. Como foi aqui também que nós falamos sobre a guimetria,
que é a soma das letras do número hebraico, um método para trazer entendimento, né, de quem era o número 666, nisto aqui por João de Apocalipse. E aí sim, fomos ao texto, né, e explicamos dentro do contexto histórico o que era a causa da perseguição aos judeus e cristãos que não cultuavam a besta, e que nesse caso a besta e o número 666 se referia ao imperador Nero. E estes não tinham o poder de comprar ou vender, porque isto vinham escritos em seus documentos. E assim viveram os cristãos da primeira era, e também os judeus sentindo na pele os efeitos da grande tribulação e a proximidade do fim de linha para os judeus daquela época. E hoje o sistema pegou todas estas linguagens de figuras que está baseado aí no livro de Apocalipse e aplicam para aqueles que estão submetidos a eles e que não têm defesa para poderem argumentar contra as suas doutrinas. Simplesmente abaixam a cabeça e recebem as doutrinas que estão erradas como certo. E tudo isso foi para trazer medo às pessoas que ficam esperando a besta, que vai mandar todos se tatuarem com 666. E esse papo de 666 marca já foi papo de tantas e tantas coisas que vocês nem imaginam. Então, queridos, o livro de Apocalipse foram para aqueles dias, porque depois que morreu o último profeta João Batista, começou o tempo de profetizar o reino de Deus, o reino que estava por vir, e culminou no ano 70. E quando eu falo do ano 70, eu não quero dizer aqui que foi exatamente no ano 70, porque as datas antigas são muito imprecisas. O Apocalipse é um livro profético que se cumpriu naqueles dias. Isso é o único contexto histórico e textual para se afirmar isso. Agora, se daqui para frente você ainda continuar querendo ouvir as falácias lá do sistema religioso, então fique à vontade. É o que eu falo sempre. Se daqui para frente o que você vai fazer com essas informações é um problema seu. Por isso que Deus está levantando a graça, o evangelho da verdade, que não tem rabo preso com ninguém, não tem rabo preso com partido político, não tem rabo preso com qualquer governança nesse país. Nós não estamos submetidos a nenhuma confederação ou mesmo a uma liderança da convenção. Ainda que queiram fazer da graça um sistema, eles irão fracassar, porque aqui a verdade derruba a própria verdade. Ou seja, nós vivemos assim, de revelação em revelação, de glória em glória. Isso é até o findar dos nossos dias aqui nesta vida. Então, queridos, estamos terminando. Apoie esse canal. Saiba como fazê-lo visitando o nosso site ou mesmo nos procurando diretamente no WhatsApp. Estamos muito querendo nos reunir. Eu acredito que vai sair a nossa reunião em março. E claro que sozinho eu não faço nada. Chegamos então ao fim desse estudo. Retenham o máximo que puder. Revejam várias vezes até que esse ensino faça sentido na tua vida como está fazendo na minha. E isto vai me libertando a cada dia mais da religiosidade, dos venenos da minha carne, dos venenos da carne do meu próximo e também do veneno deste mundo cheios de arapucas. Graça e paz. E até a próxima mensagem.